Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 4. Leremos o versículo de número 3. Enquanto você localiza o texto, eu quero nesta noite tributar a Deus a minha gratidão, o meu louvor, por mais uma vez estar ministrando sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida e pelo ministério do pastor Cícero, este abnegado servo de Deus que tem militado, tem prestado seus bons serviços ao Evangelho do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida da pastora Ivete, responsável juntamente com o nosso amado irmão pelo Departamento de Missões, irmão Maurício. Muito obrigado pelo convite. Pastor Horácio, irmã Ruth, um prazer muito grande estar convosco, pois somos amigos de longa data e é um prazer muito grande poder estar adorando a Deus juntamente com este casal que nós amamos há muito tempo. Pastor Paulo está ali também, um amigo. É um prazer muito grande estar ladeado destes homens de Deus que assessoram ao pastor Cícero. É um prazer muito grande estar conhecendo mais um rebanho que traz por bom pastor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 4, e o versículo é o versículo de número 3. Amém? Assim está escrito: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Podemos repetir todos juntos no 3? 1, 2, 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Toma o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nesta noite a nossa pretensão e intenção é discorrer por ela. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, todos nós sabemos, e é do conhecimento de todos, que Jesus, ao desenvolver o seu ministério, na maioria dele, ele desenvolve na região de Cafarnaum. O capítulo 4 do Evangelho, segundo escreve Marcos, é um dos capítulos que mostra Jesus, em mais um dia de seu ministério, anunciando o Evangelho. Diz-nos o texto sagrado que Jesus estava junto ao mar da Galileia, junto ao lago de Genezaré, e a multidão acumula-se, aglutinam-se diante dele para ouvi-lo ministrar, para ouvir aquilo que Jesus tinha a falar-lhes naquele dia. Todos nós sabemos que Jesus, na maioria das vezes, ao discursar, ao falar com a multidão que se acumulava diante dele, Jesus utilizava-se de parábolas, e o capítulo 4 apresenta-nos uma vez mais Jesus utilizando-se da parábola para anunciar a sua doutrina para aquela multidão que estava lá. O contexto do texto vai nos dizer que tal era a multidão que faz-se necessário Jesus subir sobre um barco, adiantar-se um pouco mais para dentro da água, para ministrar àquela multidão que lá estava. Mas em dado momento da sua ministração, Jesus chama a atenção daquela multidão que estava lá e diz da seguinte forma: ouvi, porque o semeador saiu a semear. Nesta noite, tomando este texto como base, baseando-me no texto que nós acabamos de ler, eu quero apresentar-lhes algumas verdades que estão inseridas no contexto da parábola do semeador. Verdades estas que muitas vezes, ao lermos uma leitura superficial, uma leitura rápida, nós deixamos de observar os detalhes que estão intrínsecos, os detalhes que estão nas entrelinhas do texto, e lembrando-lhes que nós estamos nesta noite em um culto missionário. E eu quero já chamar a atenção de todos que estão aqui, que no culto missionário Jesus cura. No culto missionário Jesus batiza com o Espírito Santo.
no culto missionário, Jesus salva, mas pode ser também num culto missionário como este, que Jesus há de raiar nas nuvens e levar para si um povo seu e zeloso e de boas obras. Quando eu olho então para o capítulo 4 do Evangelho segundo escreve Marcos, logo eu percebo e logo eu extraio a primeira verdade que está inserida no contexto do texto. Se não, perceba comigo, o texto vai nos dizer da seguinte forma: eis que saiu o semeador. Logo, a primeira verdade que eu encontro no texto é que o semeador não era alguém que estava estático, não. O que eu percebo no texto é que o semeador não era alguém que estava na zona de conforto, não. O que eu percebo no texto é que o semeador saiu. O semeador não foi alguém que ficou parado, não. Note que o texto é claro em dizer que ele era um semeador. Ele trazia consigo um título, ele trazia consigo um ofício, a saber, ser ele um semeador de sementes. Mas o que é interessante, e a primeira verdade que nós destacamos aqui, é que este semeador, ele não era alguém que estava parado, como nós encontramos muitos de nós nos dias de hoje, pessoas que estão paradas, pessoas que não querem mais nada. Mas nesta noite eu venho aqui lhe dizer, e venho aqui chamar a sua atenção, que a ordem de Cristo para a igreja é anunciar o evangelho a toda criatura. Percebam que o texto nos diz da seguinte forma: eis que o semeador saiu a semear. Quando eu olho então para esta primeira verdade, eu lembro-me muito bem do capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Você se lembra que Jonas recebe de Deus uma chamada para que ele fosse à cidade de Nínive e anunciasse lá aquilo que Deus tinha para fazer naquela cidade. O texto nos fala que quando Jonas ouve agora a chamada de Deus para a sua vida, ele sai, mas ele sai para fugir de diante da vontade de Deus. Sabe o que eu quero lhe dizer nesta noite, pastores? Sabe o que eu quero lhe dizer nesta noite, igreja? É que muitos que estão aqui, ou muitos de nós na igreja odierna, na igreja atual, são pessoas que têm chamadas, são pessoas que foram escolhidas, são pessoas que receberam um título, que receberam uma determinação dada pelo próprio Cristo, mas ao invés de sair como este semeador para semear a semente, estão fazendo como o profeta Jonas, estão tentando fugir da vontade de Deus. Mas nesta noite o Senhor marcou um encontro contigo, nesta noite o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que Ele tem uma chamada na sua vida, que Ele te escolheu, que Ele te chamou, não foi para você ficar estático, não. Ele te chamou para semear, Ele te chamou para pregar, Ele te chamou para anunciar o evangelho do reino. Diz-nos a Bíblia que quando Jonas agora, ele recebe esta chamada de Deus para ir à cidade de Nínive, ele desce à cidade de Jope, e não obstante ele ter chegado agora na cidade de Jope, o texto é claro em nos dizer que Jonas pagou a sua passagem. Note que o próprio Jonas estava pagando a sua passagem, era o próprio Jonas que estava comprando a sua passagem para fugir do chamado de Deus. Ei, pare de pagar a sua passagem para fugir da chamada de Deus. Sabe por quê? O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor foi quem disse que Ele é aquele que está contigo em todos os momentos da sua vida. A Bíblia diz então que Jonas compra a sua passagem e desce para a cidade. Aleluias. Agora eu fico imaginando e convido a todos que estão aqui nesta noite, aos senhores e às senhoras, para adentrarem comigo dentro da história de Jonas. O texto diz que Jonas compra a passagem e desce para Tarsis. Não obstante agora ele ter descido para a cidade de Tarsis, o texto diz que ele entra em uma embarcação e em dado momento da embarcação está singrando o mar. Diz o texto que levanta-se uma tempestade, um alvoroço. A embarcação que lá estava ficam atônitos, ficam preocupados em ver aquilo que estava acontecendo. Mas Jonas, aquele que fugia da chamada de Deus, o texto é claro, é a Bíblia quem diz, ele desce para o fundo do navio, para o porão do navio, e põe-se a dormir. Agora,
Senhores, como dormir em meio a uma tormenta que estava sendo acometida aquela embarcação? Como dormir em meio de algo que estava conturbando aquela embarcação? Tudo isto porque Jonas pagou a sua passagem para fugir de diante do chamado de Deus. Agora, quando eu olho para este texto e vejo um profeta saindo da vontade de Deus e pagando a sua passagem, pastor Paulo, e o que acontece com ele é descer para Jope, descer para o fundo do porão, descer ou ir para a cidade de Tarsis, mas neste intercurso, ele ainda desce para o porão. E não obstante ter descido para o porão, diz o texto que após tudo isso acontecer, jogam-no dentro do mar e vem um grande peixe e o engole, e ele desce ainda mais para as profundezas do oceano. Aí nós não entendemos porque muitas vezes nós passamos por situações adversas nas nossas vidas. Nós não conseguimos compreender o porquê disto, o porquê daquilo. É porque nós estamos pagando a nossa passagem para fugir de diante do chamado de Deus. Mas nesta noite eu quero lhe chamar a atenção. Não fuja mais do chamado de Deus. Aleluia. Diz o texto que ele desce ainda às profundezas do oceano. Capítulo 2 do livro de Jonas. E clamou Jonas do ventre do grande peixe. Aleluias. Agora, o que eu quero que você entenda nesta noite é que eu não lhes trago algo novo, não. O que eu estou ministrando aqui nesta noite é algo que todos os dias nós ouvimos. É algo do nosso conhecimento. Todo mês nós temos um culto voltado para a obra missionária. É algo que deveria estar pulsando em nosso coração. Mas muitas vezes eu e você tentamos fugir, sair da vontade de Deus. Mas nesta noite, aguce o seu ouvido, porque o Senhor está na casa, o Senhor está aqui, despertando eu e você, para que nós venhamos nos compromissar com esta obra tão maravilhosa que é a obra missionária. Agora, percebam que o semeador, ele sai a semear. Jonas saiu para fugir do chamado de Deus. Agora a pergunta que retumba aqui nesta noite: você está saindo a semear? Ou você está saindo para fugir da vontade de Deus? Aonde você está dentro deste contexto, ora mencionado aqui nesta noite? Culto missionário é um culto de confronto. Nós não gostamos de ser confrontados, mas nesta noite nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus. É a palavra que nos confronta, é a palavra que nos constrange, é a palavra que nos leva a acreditar que Jesus Cristo vai voltar. É a palavra que nos ensina que Ele vai voltar e que foi nos dado uma ordem a pregar o evangelho a toda criatura. Agora, pregar o evangelho dentro de quatro paredes é muito fácil. Pregar para crentes é mais fácil ainda, pastor Cícero. Agora, fazer o que estes irmãos fizeram e mencionaram e apresentaram aqui, poucos querem. Muitos querem lauréis, muitos querem luzes, mas poucos querem ir aos bicos, valados, e etc. E etc. A primeira verdade que nós encontramos aqui é que o semeador saiu a semear. Jonas saiu para fugir da presença de Deus. Mas em determinado momento da sua vida ele reconheceu que Deus tinha um chamado na vida dele e que não era necessário ele passar por nada daquilo que ele estava passando se ele não tivesse fugido da vontade de Deus. Agora, por que eu e você queremos fugir da vontade de Deus? Até que Jonas ele é encaminhado à cidade de Nínive, e lá ele faz aquilo que ele deveria ter feito antes. O semeador saiu a semear. A segunda verdade que eu encontro no capítulo 4 do Evangelho, segundo escreve Marcos, na parábola do semeador,
é que não obstante esse semeador ter saído, a função dele era de semear, ele sai levando consigo sementes. Porque como semear se eu não tenho sementes? Como sair a semear se eu não estou trazendo comigo sementes? Sair é um verbo que exprime ação. Aliás, todos os verbos exprimem ação. Mas sair, assim como ele saiu, ele tinha um objetivo, ele ia semear. Agora você sair sem ter um objetivo, do que adianta? Sair sem ter semente nada vale, a não ser sair a ermo, sair sem destino. O semeador, ele sai levando consigo semente. Aí eu me lembro do capítulo 2 e o versículo de número 19 do livro do profeta Ageu. O povo de Israel o povo de Judá havia voltado do cativo, do exílio babilônico. E eles estavam preocupados em construir a sua casa, em edificar a sua casa, e não estavam preocupando-se com a obra de Deus, preocupando-se em reedificar o templo. Até que, em dado momento, Deus levanta agora o profeta Ageu, no capítulo 2 e no versículo de número 19, e ele diz da seguinte forma: há ainda semente no celeiro? Esta pergunta está pairando sobre nós aqui nesta noite. Há ainda semente no celeiro? Se você puder fechar os seus olhos por um momento e adorar a Ele, porque Ele está na casa, Ele está entre nós, a presença dEle é real aqui no nosso meio, mas a pergunta é: há ainda semente no celeiro? Porque semeador sem semente de nada vale. Semeador sem semente, de que adianta ostentar o nome e a função de semeador, se eu já não tenho mais semente no meu alforje? Mas nesta noite o Senhor marcou um encontro com você. Aleluias. Há ainda semente no teu celeiro? Se existe semente no seu celeiro, eu lhe convido a levantar as mãos e adorar a Ele. Glória a Deus. Ageu desperta toda uma nação que estava preocupando-se apenas em reedificar a sua casa. Agora, quantas vezes nós nos preocupamos apenas conosco? Esquecemos que muitas almas, muitas pessoas estão caminhando a passos largos em direção ao inferno, e nós temos nos calado. É no trabalho, é na faculdade, é na escola, é no ambiente da nossa vizinhança, e nós nos calamos. Aonde está a semente? Aonde está a semente? Eu fico imaginando a cena, pastor Horácio, do semeador saindo sem ter semente. Qual era o resultado que ele teria? Qual era o retorno que ele teria? Nenhum. Ageu desperta toda uma nação que estava preocupando-se apenas em reedificar a sua casa, em construir a sua casa. Agora, não é tempo de nós preocuparmos apenas conosco. Me lembro do hino da harpa, que diz que posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Agora, momento de reflexão. Ano de 2024 está se findando. Estamos no dia 8 de dezembro de 2024. Jovens, irmãs,
Igreja, para quantas pessoas você falou de Jesus? Aleluias. Todos querem, Mateus 11, 28, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas poucos querem, Marcos capítulo 1, 17, quando Jesus diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Queremos ir a Jesus para ter as nossas cargas, as nossas mazelas, o peso que trazemos conosco aliviados, mas nós não queremos ir após Ele e semear a boa semente que é a palavra. O semeador, quando sai, a segunda verdade que eu encontro no texto é que ele levava consigo semente. Ele tinha semente no seu alforje, mas não obstante, nós encontramos aqui a segunda verdade, logo nós encontramos a terceira verdade que está inserida no contexto do texto. E qual é? A terceira verdade que eu encontro aqui é que este semeador, ele não se deteve às condições geográficas. Percebam que o texto vai dizer que o semeador sai a semear. Primeiro, ele semeia no caminho. Segundo, ele semeia entre os pedregais. Terceiro, ele semeia entre os espinhos. E quarto, ele vai semear em uma terra boa. Note que o texto é claro em nos dizer que o semeador, ele não se deteve diante das regiões geográficas ou diante do terreno que ele estava caminhando. Não, por mais que ele estivesse pelo caminho, ele estava lançando a boa semente. Por mais que ele estivesse caminhando pelos pedregais, ele estava semeando a boa semente. Por mais que ele estivesse caminhando pelos espinhos, ele estava semeando a semente. Agora o que me desperta e que me chama atenção e que alegra o meu coração é que o semeador, ele não desistiu da sua função, por mais que a semente que havia sido depositada nestes 4 terrenos, muitas não vieram frutificar, não vieram crescer. Ele não desiste da sua função, não. Antes ele continua semeando, antes ele continua lançando a boa semente. Se não percebam que quando ele semeia junto ao caminho, todos nós sabemos que o caminho, ou que todo trecho onde existe uma trilha na terra, a trilha é dura, o chão, o piso é socado, é pisado. Então semente alguma, existe uma probabilidade de crescer neste ambiente, de crescer neste terreno, pois o piso, o chão é um chão socado, é um chão duro. Então a probabilidade de crescer uma semente ali é quase ínfima, ou seja, é quase nenhuma probabilidade de crescer uma semente ali. Mas o semeador não olhou para isto, não. Ele semeou. O semeador não olhou para o chão que era duro, não, mas ele continuou semeando. Por mais que vieram as aves dos céus e se alimentaram daquela semente, ele não desistiu da sua função, ele não desistiu da sua chamada, ele não desistiu daquilo que ele saiu com o propósito de fazer. Diz o texto então que, não obstante ele semear junto ao caminho, ele vai agora e semeia entre os pedregais. Agora, meus irmãos, eu fico imaginando, entre comigo na história, pense agora o semeador caminhando entre os pedregais. Quantos aqui já caminharam sobre as pedras? Quantos aqui já andaram sobre as pedras? Muitos machucam os pés, muitos esfolam os dedos, pois andar sobre as pedras é típico de nós machucarmos os nossos pés. Quantas vezes, quando era garoto e caminhava sobre as pedras, machucava os meus pés. O semeador agora, ele lança a semente sobre os pedregais, ele não desiste, não. Por mais que ele viesse machucar os seus pés, ele continua semeando. Por mais que ele viesse machucar os seus dedos, ele continua semeando. Ele não desistiu daquilo que ele saiu para fazer. Agora, por quê? Por quê?
eu e você, muitas vezes, em virtude daquilo que estamos passando, desistimos de semear a boa semente. Você consegue imaginar quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, se você estivesse semeado a boa semente? Você já imaginou quantos vizinhos seus, quantos amigos de faculdade, quantos coleguinhas de escola, quantas mulheres poderiam estar assentadas ao seu lado, se você estivesse semeando a boa semente? Diz o texto que o semeador, ele continua, e ele chega agora na região ou no terreno aonde haviam espinhos. Imagine você o espinho retalhando as pernas do semeador. Imagine você os espinhos ferindo as pernas do semeador. Mas ele não desistiu do seu ofício. Ele não desistiu da sua função. Ele não desistiu da sua chamada. Ele não desistiu em momento algum. O texto vai nos apresentar ele pensando em voltar atrás, pastor Cícero. Em momento algum, Jesus vai mostrar o semeador com desejo de retornar para trás. Mas a Bíblia vai dizer que ele chega agora no quarto terreno. E este terreno era uma terra boa. Era uma terra que tudo que era lançado nascia. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus, ele é muito lógico nas suas colocações. Jesus, ele é muito preciso na maneira que ele trabalha, na maneira que ele age, na maneira que ele ensina, na maneira que ele usa a sua pedagogia através desta parábola. Percebam que Jesus vai dizer que primeiro, ele semeou no caminho. Segundo, entre os pedregais. Terceiro, entre os espinhos. 3 terrenos infrutíferos, para então chegar no quarto terreno, que era a terra boa. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Por que que eu e você muitas vezes desistimos no primeiro sinal de dificuldade e queremos largar tudo e nos esquecer daquelas pessoas que estão necessitadas de uma palavra tua, de uma palavra tua, de uma palavra minha? É uma palavra difícil de adorar, de glorificar, porque ela nos confronta. Quem gosta de ser confrontado, nós não gostamos de receber, de ser confrontados. Mas nesta noite é a palavra de Deus que está nos confrontando, a nos lembrar que o Senhor nos chamou para uma função, e esta função muitas vezes não é exercida por nós. Diz o texto que ele não desistiu de semear. Aí nós encontramos aqui a quarta e última verdade que está no texto. É que ele não se deteve às condições climáticas. Percebam que o texto diz que o sol vinha e queimava a semente, porque o terreno era pedregoso, a terra era pouca, logo o sol queima a semente. Agora, imagine você caminhando no sol quente, porque você tem que ir em um determinado local, ou no seu trabalho, ou em alguma coisa que você tenha que realizar, você é obrigado a ir ao sol. Mas vai porque é obrigado. O semeador não saiu porque ele era obrigado.
E quando eu digo que ele não observa as condições climáticas, ele poderia muito bem desistir diante das primeiras dificuldades que ele encontrou, mas ele não desiste, ele vai adiante, continua lançando a semente. Aí eu me lembro agora do capítulo 11 do livro de Eclesiastes, e nos versos 5 e 6, o sábio Salomão se expressa da seguinte forma, prestai-me atenção, por favor. Ele diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Verso 6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Sabe o que ele estava dizendo? Você lançou a semente, mas não retires a sua mão. Sabe por quê? Se você retirar a mão, vão vir os pássaros e vão comer. Se você tirar a mão, vai vir o sol e vai queimar. Mas não retires a tua mão, nem pela manhã, nem à tarde, porque você não sabe qual é a semente que vai dar fruto. Ou seja, sabe aquela pessoa que você tem anunciado o evangelho, está sendo difícil haver ali um arrependimento? Não retires a tua mão, porque ainda que pareça difícil, não retires a tua mão, porque o trabalhar é de Deus, o agir é de Deus, o operar é de Deus. Quem sabe tem pessoas que estão aqui nesta noite, que já estão cansadas de terem anunciado para várias outras pessoas e não têm obtido resultado algum. Quem sabe até dentro da sua própria casa, você está ali pregando sem palavras, você está ali pregando sem proferir uma palavra, mas quem está lá dentro está vendo a sua atitude, está vendo o seu agir. E quem sabe você que aqui adentrou está pensando em desistir, mas eu venho aqui nesta noite para lhe injetar uma injeção de ânimo através do Espírito Santo na sua vida, para lhe dizer: não desista, continue fazendo a sua função, continue anunciando, continue pregando, continue falando que Jesus é bom. Pregue muitas vezes, mas pregue com a sua própria vida, e se for necessário, use palavras. Quem sabe você que está aqui, tem pessoas na sua casa que a situação está tão crítica que você não vê mais solução para ele, para ela, para eles. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: continue. Continue, porque você ainda tem semente no seu celeiro. Continue, porque no tempo certo, na hora certa, você vai chegar no quarto terreno, que é o terreno de terra boa e fértil. E esta semente que você está lançando vai crescer, vai crescer, vai crescer. E sabe quem vai colher os frutos? Adore a Ele nesta noite, pelo amor de Deus, adore a Ele nesta noite. Adore a Ele nesta noite, porque a presença dEle já está na casa, a presença dEle já está no ambiente, a presença dEle já está aqui, a presença dEle já tomou conta desta casa. Adore a Ele por um momento, feche os seus olhos e adore a Ele. Enquanto você está adorando aqui, Ele está trabalhando lá. Enquanto você está adorando Ele aqui, Ele está se movimentando em seu favor lá. Eu vou deixar você adorar a Ele. Já tem pessoas chorando aqui no nosso meio nesta noite.
Agora é você e ele aí. Agora é você e ele apenas. É você e ele apenas. É você e ele apenas. Agora, para nós caminharmos para a conclusão, sabe quem vai colher os frutos? Salmo de número 126, verso de número 6. 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Verso 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo o seu molho. Olha a maneira que o salmista vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, ele afirma de forma categórica: voltará sem dúvidas, voltará sem dúvidas, voltará sem dúvidas. Adore a Ele. Aleluia. Coloque-se de pés em nome de Jesus. Oh glória, a presença dele já está na casa, eu estou sentindo ele aqui. Aleluia. Só quem pode levantar as mãos e adorar a ele, adore, porque ele está na casa. Aonde está o primeiro corajoso, a primeira corajosa que vai assumir nesta noite um compromisso com Deus, de semear a boa semente? Aonde está? Saia do seu lugar e vem aqui. Somente quem quer assumir um compromisso com Deus, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus. Eu vou esperar você vir. Aonde estão aqueles que têm coragem de assumir este desafio, de pregar o evangelho a toda criatura? Saia do seu lugar e vem aqui. Eu vou esperar você sair do seu lugar, eu vou esperar. Aonde estão aqueles que não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Culto de missões, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aonde estão aqueles? Saia do seu lugar e vem aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a sua mão. Saia do seu lugar e vem aqui. Isso. Eu vou esperar você vir, jovem. Eu vou esperar você vir, moça. Eu vou esperar você vir, rapaz. Eu vou esperar você vir, minha irmã, sair do seu lugar e vir aqui. Jesus cura no culto de missões. Aonde estão aqueles que estão passando por uma enfermidade? Saia do seu lugar e vem aqui. Mas venha depressa, venha sem duvidar. Isso, venha depressa. Já são 8h30, eu preciso encerrar aqui. Isso, saia do seu lugar. Venha mais à frente, por favor, venha mais à frente. Adore a Ele, pelo amor de Deus. Feche os seus olhos e adore a Ele. Aonde está a força desta igreja, que é a mocidade? Adore a Ele. Adolescentes, adorem a Ele.
Aleluia. Adore a Ele por um momento. Feche os seus olhos por um momento agora. Feche os seus olhos, é você e Ele agora. Jovem, irmãos, irmãs, feche os seus olhos e adore a Ele agora. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Aqui está a Tua igreja reunida. Aqui estão os irmãos que se propuseram a assumirem um compromisso contigo a partir desta data, a anunciarem o Teu Evangelho. Aqui existem pessoas que estão enfermas, pessoas que estão necessitando de Ti, uma cura. Visite-os nesta noite, cure-os nesta noite, Pai. Renova nesta noite, meu Deus, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, meu Deus, e que esta noite seja um divisor de águas na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Tem jovens que já estão chorando aqui nesta noite. Se você puder abraçar quem está ao seu lado, abrace aí. Isso, congratule com ele esta vitória. Congratule com ele, isso. Olha que coisa maravilhosa. A igreja se movimentando, a igreja se movendo, a igreja sentindo a presença de Deus. Jesus, que coisa linda, Jesus. Aravaia sui. Aleluia. Jesus já está tocando aqui nesta noite. Já tem pessoas sendo renovadas aqui nesta noite. Espírito. Olha o Espírito Santo tomando conta do ambiente. Como fogo. Vem como em Pentecostes. Olha o Espírito Santo tomando conta da casa. E enche-me de novo. Espírito. Que desce como fogo. Aleluia. Vem como Adore, em adore, adore, adore. Pentecostes. Ele é digno de toda adoração. E Aleluia. enche-me de novo. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Ele é maravilhoso. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Abençoa a tua igreja, Pai, mais uma vez. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Estenda as mãos para cá. Diga, pastor Krebs. Deus abençoe o Senhor, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus. Está abençoado, meu pastor. Sente só um minutinho. Só um minutinho. A coisa está boa, hein? Jesus é maravilhoso. É fogo aqui dentro e chuva lá fora. Aleluia. Maravilha. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui, adorando, exaltando o santo e poderoso nome de Jesus.
grato a Deus para poder ouvir a sua santa e poderosa palavra. Sabemos que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Pastor Ivete falou que viu um comentário que Israel está chamando a sua turma, né? Não esqueça que Jesus está chamando a igreja. Não esqueça, Jesus está lhe convidando. Se coloca na brecha, que em breve Ele vem buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Domingo, Paulo? Domingo, tem mais não? Então está resolvido. É benção grande. Meus irmãos, pastor Ivete quer falar alguma coisa? Deus que abençoe, pastor. Deus que abençoe a tua vida, teu ministério. Obrigada por ter nos atendido aqui. Deus abençoe a tua família grandemente. E o Senhor manda te dizer, irmão, não vai ficar aqui no Brasil. Tem obra grande lá fora. Almas esperando. E o Senhor vai te levar. E não vai demorar. Receba da parte do Senhor. Jesus te abençoe. Louvado seja Deus. As irmãs pediram para avisar também que na terça-feira haverá consagração. Às 8 horas, irmãs. Às 8. Às 8 horas, consagração. Né? É tempo de nós despertarmos na oração, no jejum, na consagração. Nós precisamos, irmãos, mortificar a nossa carne. Porque se a nossa carne estiver forte, nosso espírito vai estar bem fraquinho. Nós precisamos alimentar mais o nosso espírito, não é? Na presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que todos tenham uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Vamos colocar de pé, vamos? Coisa boa, hein? Eu agradeço a todos vocês pela compreensão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos dar uma pausazinha. Daqui a pouco nós voltamos, né? As horas passam tão rápido. Quarta-feira nós estamos aqui de novo, para a glória e honra do santo e poderoso nome de Jesus. Pastor Paulo, você não pode ficar parado. Chega aqui, dê a benção. Dê a benção para nós ir. Abençoado no nome de Jesus. Graças a Deus. Estenda as suas mãos, igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Digamos todos juntos. A vitória é nossa. Sal da terra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.